A obra inacabada de missões. Missões, uma obra inacabada. Nós trouxemos no último domingo uma palavra com base no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E logo no início do capítulo 13, a palavra do Senhor diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A igreja de Antioquia era um celeiro de ganhadores de almas, era um celeiro de missionários. Ainda no início, mas a igreja entendeu a missão que recebera do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo se tornou um ícone como missionário, plantador de igrejas. E nós vimos bastante a este respeito no capítulo 13, e o capítulo 14 é uma continuação desta que foi a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária. Meus irmãos, o que está narrado nesse texto tem que servir de motivação para nós hoje. A palavra do Senhor inicia dizendo assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga dos judeus, capítulo 14 de Atos. Foram à sinagoga dos judeus. Ali, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Você pode imaginar o cenário daquela época? Primeiro século. Jesus totalmente desacreditado, porque apesar dos seus milagres, dos seus ensinamentos, o que o tornou desacreditado foi exatamente o fato dele morrer naquela cruz como um malfeitor, completamente abandonado por todos, até os que o seguiam de perto. Então você pare um pouco e imagina comigo. Eles viam Jesus como o enviado de Deus, o Messias. E agora, na mente judaica, o Messias seria aquele que ia restaurar a nação de Israel e tirá-la do jugo dos romanos. Prova disso é que os discípulos de Jesus, em Mateus, no capítulo 24, logo no início, eles olham para o templo, eles mostram a Jesus: Senhor, olha que suntuosidade, olha que coisa maravilhosa. E Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava profetizando sobre o que aconteceria e aconteceu nos anos 70, quando o templo foi derrubado. Mas os textos correlatos deste, Lucas, por exemplo, o Senhor Jesus dá uma palavra para eles, de que ele iria para o Pai e ele voltaria. E aí os discípulos perguntam assim: é neste tempo que restaurarás o trono de Israel? É neste tempo que restaurarás o trono de Israel, o trono de Davi? Porque eles tinham na mente deles que o Messias viria para restaurar a nação, que naquele contexto estava escravizada debaixo do jugo dos romanos, do Império Romano. E Jesus não dá muita importância a essa indagação que eles fizeram.
Mas o que eu quero trazer para a tua mente é que o Messias para eles seria o redentor da nação de Israel. E quando Jesus morre na cruz, e esta é até hoje uma das razões pela qual os judeus não creem em Jesus, eles vão dizer para você, ele não é o Messias porque ele morreu. Ele morreu. Agora, pare e pense comigo. Aquele homem que para muitos especialistas em Bíblia dizem que morreu abandonado nu naquela cruz, escarnecido. Os discípulos agora têm que provar que aquele homem era o Filho de Deus. E mais do que isto, que ele era o Deus encarnado e que veio para salvar a humanidade. E eles conseguiram. Eles conseguiram. A prova disso é que o texto diz, no capítulo 14 que lemos, que eles pregavam com tanto fervor, com tanta ousadia, que muitos judeus e gentios eram os pagãos, nós somos gentios, não somos judeus, creram. Muitos creram. Falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer pelas razões que acabei de expor, incitaram os gentios, irritando-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. Onde está o nosso encorajamento hoje? Sendo que não precisamos mais provar que aquele homem é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Porque nos dias de hoje todos têm essa compreensão. Mas o que nos falta? Coragem, ousadia. Porque a igreja existe para isto. A igreja foi instituída para isto. A igreja foi chamada para isto. E eu digo para vocês, se a igreja não fizer isto, Deus não se agrada da igreja. Se a igreja não cumprir o seu propósito, amados, ela está falhando na sua missão. A obra de missões começou, mas ela não acabou. Ela não parou no livro de Atos dos Apóstolos. É por esta razão que você vê a minha garra por abrir igrejas, por fazer a obra missionária. Eu disse para minha esposa hoje, talvez, no dia 11, é a inauguração do nosso templo lá na Cidade Alta, eu falei, mas entre o dia 8 e 11, talvez eu tenha que ir nos Estados Unidos e voltar. Em 2 dias. Amados, não há esforço que a gente não possa fazer. No domingo passado eu estava aqui à noite e disse, no sábado o dia inteiro nós estávamos em Governador Valadares, que fica 8 horas de distância de carro. Capacitando pessoas para ganhar almas para Cristo. Porque eu não quero levar sobre os meus ombros essa responsabilidade de que como pastor eu não capacitei pessoas. E tenho me colocado à disposição, nesses mais de 20 anos que aqui estou, para treinar pessoas, capacitar pessoas, mas lamentavelmente a maioria não quer nem ser capacitado para não ter a responsabilidade de ser cobrado no que diz respeito à realização da missão. E digo para vocês, quanto mais velho fico, mais ardoroso, mais desejoso de fazer, porque não quero chegar diante de Deus com a sensação
de que eu podia ter feito mais e não fiz. Todos nós podíamos fazer muito mais. No entanto, a maioria da cristandade nos dias de hoje não está preocupado com a missão que Jesus entregou. Paulo, aqueles demais estavam fazendo o que Jesus determinou logo após a sua ressurreição. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide por todo mundo, preguem o evangelho, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado até a consumação dos séculos, até que Ele venha. É missão da igreja. Foi para isso que Ele diz em Mateus 16, 18: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja nasceu no coração de Jesus. Ele morreu por amor à igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 24, ele diz assim: eu me gastei e me deixarei gastar por amor à igreja, ainda que amando cada vez mais seja menos amado, eu me gastei e me deixarei gastar. O desafio continua. A nossa missão não ficou presa lá atrás. E se nós entendermos isso e cumprirmos a missão, amados, a mão de Deus vai nos acompanhar e nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo ainda nos dias de hoje. Milagres verdadeiros. Agora vejam bem, continuando o texto, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando o quê? Sinais e maravilhas pelas mãos dos apóstolos. Por que é que não temos mais sinais e maravilhas? Talvez você diga: mas em algumas igrejas tem. Tem não, amados. Tem não. A mão do Senhor era com eles. A maioria das megas igrejas nos dias de hoje são igrejas que cooptam membros de outras igrejas. O índice de almas ganhas para Jesus é ínfimo. É ínfimo. A missão é levar o evangelho até os confins da terra, e foi dada por Jesus. À medida que eles iam pregando, a mão do Senhor estava com eles. Sinais, maravilhas eram feitas por mão dos apóstolos. A palavra apóstolo, sabe o que significa? É enviado, missionário, que qualquer um de nós pode ser. Aquele que vai levando a preciosa semente, a semente do evangelho, aqueles que vão plantando a semente no coração daqueles que não conhecem o Senhor. Agora, a palavra do Senhor no verso 4 diz assim: o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor de Paulo, dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus contra os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para a cidade de Icaônicas, de Listra e Derbe, ameaçados de apedrejamento, ameaçados de morte. Nós hoje não temos ameaças. Nós temos liberdade de pregar, mas o diabo nos calou. É fácil pregar o evangelho aqui dentro, cantar aqui dentro, louvar aqui dentro. Mas e quando você sai daqui de dentro? O diabo nos cala. Falamos de várias coisas, mas não testemunhamos de Jesus, com algumas poucas exceções. Por quê? Por quê?
É a razão pela qual não vemos a mão de Deus nos acompanhando. A mão de Deus operando, confirmando a pregação do Evangelho com sinais e maravilhas. E aqui no texto nós temos prova disso. Olha a partir do verso 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé, ele viu que aquele homem estava crendo absolutamente no poder de Deus, porque esta palavra fé aqui diz respeito a uma crença que não era natural, era algo sobrenatural. E Paulo olha para aquele homem e vê que ele está cheio de fé no nome de Jesus. E para ser curado, disse em alta voz: levante-se. Paulo estava dando uma ordem aos demônios que o aprisionavam. Paulo estava dizendo: eu os repreendo em nome de Jesus. Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. É o poder da palavra do Senhor que está em nós, mas que terá efeito quando nós entendermos que a nossa missão não é nem fazer milagres. Os milagres eram confirmações por parte do Espírito de Deus. O cerne aqui era a pregação da palavra, e por isso o texto diz que quando Paulo expunha a palavra, ele estava com os olhos fitos no que Paulo dizia. Há poder nesta palavra que eu estou anunciando para vocês. Poder para curar, poder para salvar e poder para nos tirar da inércia. Porque nós não podemos achar que a palavra é só para quem não conhece Jesus, é para nós, porque nós não estamos cumprindo a missão. Fazemos um monte de coisas na igreja que nós mesmos inventamos. Mas você sabia que no passado as igrejas nem cantavam? As igrejas oravam e liam a Bíblia e expunham a palavra. Não tinha recepcionista, não tinha pessoas em várias áreas de ministérios. Tinha discípulos ganhadores de almas perdidas. Hoje nós temos muitas coisas, mas falta-nos discípulos ganhadores de almas, que tenham paixão pelas almas perdidas. Quando isto acontecer, nós vamos ver a manifestação da mão poderosa de Deus agindo em nosso favor, confirmando a pregação da palavra. É interessante que naquele contexto havia muitos seguidores de deuses falsos, como no contexto aqui, eles cultuavam Júpiter, Mercúrio, como divindades. E quando eles viram aquele milagre, eles disseram: os deuses vieram até nós, os deuses que nós cultuamos, e queriam prestar culto a Paulo. E quando Paulo vê aquela situação, ele se indigna: não, não, não. Quantos talvez ficariam felizes de ser reverenciados pelas multidões? Mas Paulo diz: não, este homem está de pé não é por causa do nosso poder, mas por causa do poder daquele que nós vos anunciamos, o poder do nome de Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor, amado. O verso 13 diz: os sacerdotes de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe
bois e coroas e flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício, queria oferecer culto a Paulo e aqueles que com ele estavam. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isto? Nós também somos homens como vocês. Paulo está dizendo, nós não somos diferentes. Nós somos como vocês, mas em nós existe um poder sobrenatural. Lembra-se de Pedro, na porta do templo? Com certeza ele estava acostumado a passar por aquele paralítico várias vezes. Mas naquele dia, um dia todo especial, Pedro desce do templo, vê o paralítico e ele entendeu que aquele poder de Jesus estava na vida dele. E ele volta-se para o paralítico e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico andou. Você só pode dar o que você tem. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Ele tinha na sua vida um poder sobrenatural que está à nossa disposição. É o poder do nome de Jesus Cristo. O que precisamos, meus amados, é cumprir o que Jesus diz para os seus discípulos logo após a sua ressurreição. Vocês sabem dessas coisas, vocês testemunharam, vocês andaram comigo, vocês viram os sinais, as maravilhas que eu operei, vocês ouviram de mim, vocês são testemunhas dessas coisas, mas vocês não podem ir do jeito que vocês estão. Eles já tinham recebido a incumbência de pregar o evangelho em todo o mundo. Mas Jesus diz, vocês não podem ir do jeito que vocês estão. Vocês precisam ser revestidos do poder do alto. É esse revestimento que nós necessitamos. Sem o qual o diabo te neutraliza fácil, fácil. Vocês precisam ser revestidos de poder. Para finalizarmos, o texto continua e diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia. A palavra do Senhor crescia e prevalecia. Você pode imaginar, eles varreram a Europa, eles foram para a Itália. Eles não tinham os meios de transporte que nós temos hoje. Eles não tinham as facilidades que nós temos de comunicação. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Mas eles conseguiram. E com toda facilidade nos dias de hoje, por que nós não conseguimos? Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Falta o desejo ardente de buscar até ser revestido de autoridade e poder. Você não vai temer. Você não vai se conformar em passar um ano inteiro sem levar uma alma aos pés de Jesus. Aqueles homens, diz o texto sagrado, foram perseguidos, açoitados, apedrejados, e no final foram mortos.
Mas o texto da palavra do Senhor vai dizer assim, lá no versículo de número 22. Vou ler o 21 e 22. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos. Fizeram muitos discípulos, eles não fizeram religiosos, nem membros de igreja. Eles fizeram discípulos. Eu vou pregar domingo que vem à noite, se Deus permitir que eu chegue a tempo de uma viagem que farei na sexta-feira. Como é feito um discípulo? Eu vou pregar sobre isso. Eles fizeram, discípulo não nasce pronto, discípulo tem que ser feito. Mas discípulo tem que se deixar ser feito. Se você continuar enrijecido, eu sou assim, eu penso assim, para mim é desse jeito, você vai continuar desse jeito. Nada muda enquanto nada muda. Nada muda enquanto nada muda. Isso se aplica à vida de cada um de nós. Vou voltar a ler o texto. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra. Eles estão voltando de uma viagem missionária de meses. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, de onde eles saíram, fortalecendo os discípulos. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Eles não foram só ganhando almas, eles voltam encorajando aqueles discípulos que foram feitos, e veja o que eles iam dizendo. Eles não diziam o que as igrejas estão dizendo nos dias de hoje: venha que você vai ficar rico, vai ficar próspero, vai ser curado, que você não vai ter mais problemas. É a mensagem da maioria das igrejas nos dias de hoje. Mas eles voltaram fortalecendo os discípulos, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário que com muitas tribulações, angústias, sofrimento, entremos no reino de Deus. O reino de Deus, meus amados, de Jesus, ele tem que ser tomado pela força. Por isso Jesus disse nos seus ensinamentos, e eu vou concluir dizendo estas palavras para você. Jesus diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ele. Sabe o que significa o verbo porfiar? Porfiai por entrar pela porta estreita. Ele está dizendo: tem que fazer força. Porfiar é entrar fazendo força. Aqueles que moram na Baixada Fluminense ou aqueles que andam de ônibus sabem o que é na hora do rush entrar dentro do ônibus ou dentro de um trem na Baixada Fluminense. A porta está fechando, mas você está entrando, você está fazendo força. Qual a força que você tem feito para entrar no reino de Deus? Para muitos tem sido muito fácil, mas o caminho fácil não é o que Jesus ensinou. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porfiai por entrar pela porta estreita. O caminho para o céu é apertado, é de dores, é de sofrimento. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo estava preparando aqueles novos discípulos para eles enfrentarem as perseguições, as dores e as angústias. Que Deus nos ajude a entender, amados.
que precisamos fazer algum esforço para andar no caminho e para levar pessoas para o caminho, porque o caminho tem nome. O caminho se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Que Deus nos abençoe. Amém. Glorifico o nome do Senhor. Inclina a sua cabeça em oração. Faz um exame de consciência. Deus nos salvou para salvar gente através de nós. Ainda dá tempo este ano de você fazer um compromisso com o Senhor. Colocar a tua vida à disposição. Pedir a Ele que te revista do poder do alto. Esse poder está à nossa disposição. E só vamos fazer a obra do Senhor revestido da autoridade e do poder do Espírito Santo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Porque o Senhor nos entregou esta missão e só a igreja tem a mensagem de salvação para a humanidade. Aviva a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, mexa conosco, para que a gente possa cumprir esta missão, porque ela não acabou, Senhor. Ela está por terminar e cabe-nos dar continuidade à missão de estabelecer o teu reino e expandir o teu reino nos quatro cantos da terra. Há muita gente indo para a perdição por não conhecer o Evangelho de Jesus. E nós repreendemos todo o poder do mal que tem travado a tua igreja de pregar o teu Evangelho. Que caia por terra todo laço do maligno feito no mundo das trevas. E que nesta hora o Senhor possa libertar-nos das entranhas, das garras do maligno, para que com liberdade proclamemos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele está vivo e que Ele em breve voltará. Mexa conosco, fala conosco, em nome de Jesus.